Eu não sei se você sabe, mas o milho que nós cultivamos hoje é totalmente diferente daquele que era cultivado naturalmente. Isso acontece porque os homens, ao longo da história, foram selecionando linhagens de milho mais produtiva e fazendo cruzamento. Esses cruzamentos seletivos usaram como base o conhecimento deixado por Mendel, especificamente da segunda lei de Mendel. Já deu para perceber qual é o tema da nossa aula de hoje, né? Eu sou a professora Sheila, sejam bem-vindos ao canal. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Já deu para perceber depois da introdução que nós vamos falar a respeito da segunda lei de Mendel. Portanto, é importante que vocês assistam a primeira aula relacionada à primeira lei de Mendel, tudo bem? Esse tema é um tema que traz muito trabalho braçal, cruzamentos longos, cansativos, que requer um pouco de paciência, que na fase de vocês é um pouco complicado, né? Mas vocês vão perceber que em questão de entendimento é um conteúdo simples, porque ele vai acompanhar a mesma linha de raciocínio da primeira lei de Mendel, só que agora nós vamos adicionar mais características. Então vamos dar uma olhada aqui na primeira coisa que a gente precisa relembrar, tá? Como eu mencionei, é rever a aula da primeira lei de Mendel. Lá vocês vão perceber, né? Ou quem já assistiu sabe que a primeira lei de Mendel também é chamada de lei do monohibridismo, porque o Mendel, né, estudava uma característica de cada vez. Ou ele estava estudando a cor da ervilha, ou ele estava estudando o formato da ervilha, ou o tamanho da planta. Cada característica que ele estava estudando, ele só observava aquilo ali na hora de analisar os resultados. Na segunda lei de Mendel, as coisas começam a evoluir. E ele começou agora a fazer mais de uma análise, começou a observar duas ou até mesmo, né, mais de duas características ao mesmo tempo. E um outro ponto muito importante que vocês vão encontrar nos livros é atrelar a segunda lei de Mendel à segregação independente dos fatores. Fatores vocês já sabem, hoje são os alelos. O que é segregação? Para quem assistiu a primeira aula também já deve estar claro, né? Segregação é sinônimo de separação. E essa palavrinha aqui, independente, significa que a separação dos fatores, elas são independentes, com os alelos azão e azino. Aqui eu tenho um segundo par de cromossomos homólogos. E nesse caso aqui, eu estou destacando para vocês que é um exemplo de segunda lei de Mendel. Quantas características eu estou estudando aqui nesse primeiro caso? Se eu tenho aqui dois alelos, eu vou ter uma característica sendo estudada nesse primeiro par de cromossomos. Aqui eu tenho mais dois alelos, então eu tenho uma segunda característica sendo estudada aqui nesse cromossomo homólogo amarelinho. Então, um desafio para vocês. Se eu estivesse estudando 5 características, quantos pares de cromossomos homólogos vocês acham que eu ia encontrar aqui na minha figura para ser considerado segunda lei de Mendel? Eu ia ter que encontrar 5 pares de cromossomos homólogos. Lembram que eles são independentes? Então, cada característica, se eu estiver estudando 5 características, essas características elas são independentes umas das outras. Os alelos, as letrinhas, vão estar em pares de cromossomos homólogos diferentes. Professora, isso é regra? Percebam aqui do nosso lado direito que a gente já tem um terceiro, né, na verdade, par de cromossomo homólogo aqui. E se fosse um jogo dos 7 erros, o que vocês observam quando comparam o meu lado esquerdo com o meu lado direito? Nós observamos aqui, ó, que os alelos representando também duas características aqui, né? Quantas características nós temos nesse parzinho aqui rosa? Duas características do azão, do par de alelos azão-azinho. Por quê? O azão veio do pai, o azinho veio da mãe.
Os dois contribuem para a mesma característica e o mesmo raciocínio aqui para a característica que está sendo representada pelos alelos do tipo B, né? Mas qual a diferença? Percebam que as duas características estão no mesmo par de cromossomos, nos cromossomos homólogos. Então, se eu fizer uma meiose aqui e separar esse lado para cá e esse lado para cá, formando gametas. Esses alelos, vocês concordam que não estão separando de maneira independente? E aqui não. Na segunda lei de Mendel, de maneira alguma isso pode acontecer. Quando eu separo aqui, ó, o azão do azinho por uma meiose, divisão celular, que vai formar os gametas, né? Eu vou ter aqui o azão totalmente separado, ou seja, independente do alelo Bzão. Foi isso que Mendel concluiu ao estudar a segunda lei de Mendel e começar a analisar mais de uma característica ao mesmo tempo. Então, vamos avançar aqui. Por que essa lei era chamada de dihibridismo? Ele começou, gente, a estudar com duas características e dificilmente vocês vão encontrar questões com mais de duas características. Já já a gente vai até saber quais são as características que podem aparecer ou que aparecem com mais frequência nos exercícios. Daqui a pouco vocês vão entender como que eu faço para retirar esses gametas. Mas já dá para observar que nós temos uma combinação aqui entre esses genótipos. Como que surgiu esse azão Bzão, por exemplo? Eu peguei aqui, ó, na hora de fazer a meiose, combinei aqui, fazendo uma representação. Eu vou combinar o azão com o Bzão, vai dar o quê? Azão Bzão. Agora eu combino o azão com o Bzinho também, vai dar o quê? Azinho, Bzinho. Agora vamos pegar o segundo alelo. Vou combinar azinho com Bzão, vai dar aqui o meu terceiro tipo de gameta. E eu vou combinar azinho com Bzinho, que vai dar o meu último tipo de gameta. Então, para indivíduos do tipo aqui, ó, dihíbrido, onde eu tenho duas características, eu tenho 4 possibilidades de gametas diferentes. O que nós conversamos antes foi uma base do que Mendel estava fazendo, ou relembrar o que foi mencionado na primeira lei de Mendel, para que a gente chegue agora nos experimentos com ervilhas. Ele fez a mesma coisa, só que agora analisando duas características. A cor poderia ser verde ou amarela, e a textura, a ervilha pode ser lisinha, ou ela pode ser o quê? Rugosa, ter uma casca mais irregular, tá? E como a gente sabia que essas características eram puras, porque todos os experimentos, os primeiros experimentos de Mendel, ele teve esse cuidado de usar indivíduos puros, a gente fica tranquilo, né, na hora de determinar o genótipo. Só lembrando aqui que a amarela, a gente já sabia, né? Como que eu sei que a amarela é dominante, professora? Por causa dos experimentos da primeira lei de Mendel. Ah, vocês viram lá só o amarelo e o verde, mas nós aprendemos que existiam 7 características que ele analisou ao fazer os experimentos, né? E uma dessas características foi a textura da ervilha. Então, ele sabe que a rugosa, ela é recessiva e que a lisa é dominante, e ele sabe que a amarela é dominante e a verde é recessiva. Isso vocês já sabiam. Então, como que vai ser o genótipo puro? Para a cor amarela, Vzão, Vzão, e para a textura liso, vai ser Rzão, Rzão. Já que são dominantes, estão sendo representados por letras maiúsculas. E o mesmo raciocínio aqui nas características recessivas. Vzinho, Vzinho, para a cor, nesse caso vai ser verde, vocês já aprenderam. E aqui o Rzinho, Rzinho relacionado à textura, que quando for rugosa, será recessiva. E aí nós temos um resultado, que foi a geração F1. Lembram da segregação, lá na primeira lei de Mendel, dos fatores? Não falava nada de segregação independente, mas nós aprendemos que é feito uma separação, né, também para gerar os gametas. E aí a gente tem aqui, ó, possibilidade de gametas para a primeira geração, a geração F1. Gente, mesma coisa, o Vzão só tem como contribuir com o Vzão.
Então, nesse caso aqui, essa ervilha amarela vai dar pra gente o alelo Vzão. E nós vamos ter aqui o Vzinho, que veio dessa outra ervilha aqui. Então, nós vamos ter esse genótipo para a cor Vzão, Vzinho, e para a textura, essa ervilha amarela lisa vai dar só o Rzão. Então, eu recebo o Rzão. E aqui, em relação a verde rugosa, para a textura, eu vou preterivelmente receber o Rzinho. Aqui, a gente vai perceber que a nossa F1 vai ser 100% Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E como vai ser o fenótipo dessa ervilha? Gente, bastou ter um Vzão, ela vai ser o quê? Amarela. Como ela tem um Rzão, ela vai ser o quê? Lisa. Então, os dominantes aqui ó, vão prevalecer, as características amarela e lisa. Por causa aqui ó, do Rzão e do Vzão. Então, eu vou ter ó, 100% da minha geração F1, o quê? Amarela e lisa. E aqui, mais uma vez, ao cruzar as duas ervilhas que vieram da geração F1, nós vamos encontrar como resultado 9 para 3, para 3, para 1. Lembram que lá na primeira lei era 3 para 1 a proporção fenotípica? O que significava esse 3? 3 amarelas para 1 verde. Aqui nós vamos ter 9 amarelas lisa, 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisa e 1 verde rugosa, que vão ter esses genótipos aqui, que nós vamos aprender com calma como que a gente encontra esse genótipo. Gente, muita gente erra nessa hora aqui, ó, de retirar esses gametas. Então, muito atentos, muita atenção na hora de retirar esses gametas, porque não é difícil, só requer atenção. E nós temos também duas possibilidades, vocês vão escolher o que for mais fácil para vocês. Ou a gente faz aquela combinação aqui, ó, distributiva, como eu já mostrei lá nos primeiros slides, ou a gente pode fazer da seguinte maneira. Eu pego esse Vzão aqui, separo, já que é segregação independente dos gametas, Vzão, ele vai ter que combinar com Rzão, Rzinho. E o meu Vzinho vai ter que combinar também com Rzão, Rzinho. Então, eu pego, vamos lá de novo, com muita calma. A primeira letra, Vzão, aqui, ó, combino com Rzão, Rzinho. Segunda letra, que é o Vzinho, coloco ela aqui do lado e combino com Rzão, Rzinho. Eu já vou ter os meus gametas. Aqui, quais são esses gametas? Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Igual o que vocês viram lá no início, só que com as letras diferentes. Agora, professora, o que eu faço com esses gametas? Para que servem esses gametas? Vocês não precisam cruzar essas duas ervilhas amarelas? Gente, nós tiramos os gametas dessa primeira ervilha aqui. E o resultado foi o quê? Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. São idênticas, né? Não são duas amarelas com genótipo de híbrido? Então, os gametas gerados da segunda ervilha também vão ser idênticos. Essa primeira linha são os gametas da primeira ervilha e aqui a nossa primeira coluna são os gametas da segunda ervilha. Gente, vocês vão ficar lá, ó, cruzando ervilha entre si, misturando essas letrinhas. O primeiro aqui, ó, eu vou pegar Vzão com Vzão, vai ficar Vzão, Vzão, Rzão com Rzão, vai ficar Rzão, Rzão. Então, qual o nosso primeiro genótipo aqui? Vai ser Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Vamos ver aqui o quadro completo dos fenótipos e dos genótipos que vão resultar desse cruzamento da segunda lei de Mendel, quando eu analiso as duas características, cor e textura da ervilha. Olhem só, combinei aqui, né? Sempre colocando as mesmas letras, uma do ladinho da outra, então eu vou ter aqui de onde veio esse Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Vzão daqui, da mãe, com Vzão do pai, deu Vzão, Vzão, para a primeira característica, que vocês já sabem, a cor. Que cor vai ser ela?
amarela, né? Porque eu tenho duas cópias do gene dominante Vzão, não tenho nem dúvida. E aqui, o resultado aqui eu vou ter para a textura Rzão, Rzão. Um Rzão veio da mãe, outro Rzão veio do pai. Esse vai ser o genótipo dessa nossa primeira ervilha. Por que ela é amarela? Vzão, Vzão. Por que ela é lisa? Rzão, Rzão. É isso que vocês precisam ficar atentos. Eu sugiro que vocês façam esse cruzamento para treinar pelo menos uma vez. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Por que essa ervilha é verde? Porque para a cor, ela traz aqui o genótipo, ó, Vzinho, Vzinho. Vzinho é o recessivo, então ela vai ser verde. Por que ela é lisa? Porque ela trouxe o genótipo Rzão, Rzão. Como foi que eu cheguei a esse cruzamento, a esse genótipo aqui? Cruzando, né? Vzinho com Vzinho, tá? Aí aqui, ó, resultado, Vzinho, Vzinho. E Rzão com Rzão, resultado, Rzão, Rzão. Genótipo, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão. Fenótipo, verde, liso. E aí nós vamos chegar àquelas proporções de 9 para 3, para 3, para 1, que é padrão, né, que é característico da segunda lei de Mendel. E essa aqui é a maneira de encontrar essas proporções aqui genotípicas, usando esse quadro aqui. O que é 9 sobre 16? Porque se vocês contarem aqui, nós temos 4 possibilidades, aqui vezes 4, 4 vezes 4 vai dar 16. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu tenho, ó, 9 ervilhas. Se vocês contarem quantas ervilhas amarelas lisas aparecem aqui no quadro, vocês vão perceber que nós temos 9 amarelas lisas. Vamos fazer só essa aqui para vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ervilhas amarelas, o quê? Lisas. Então, foi assim e será assim que vocês vão resolver os exercícios, né, para encontrar essas proporções fenotípicas. E aí nós temos um caminho das pedras aqui mais curto, caso vocês queiram fazer e acelerar o processo. A mesma coisa, olha aqui, o cruzamento entre duas ervilhas amarelas com genótipos de híbridos que vieram da geração o quê? F1. Gente, como é segregação independente dos gametas, eu posso fazer de uma outra maneira. E essa maneira vai ser um pouco mais rápida, tá? Mas vocês não conseguem visualizar todos os genótipos caso vocês optem por fazer dessa maneira aqui. Tem que prestar atenção no que a questão está pedindo para vocês decidirem qual o cruzamento que vocês vão fazer. Mas 99% das vezes vocês vão conseguir responder as questões com esse cruzamento rápido. Então vamos aqui, ó. Eu posso pegar e fazer os cruzamentos para cada característica. Característica amarela, eu pego aqui, ó, o genótipo Vzão, Vzinho e cruzo com Vzão, Vzinho da outra ervilha aqui do lado, tá? Eu agrupo agora as características. Eu vou cruzar a característica cor de um lado e a característica textura do outro lado, separados. Qual o resultado que eu vou encontrar? Como que eu faço? Estão lembrados da primeira lei de Mendel? Ou eu faço aqui, ó, cruzamento rápido, Vzão com Vzão, aí eu tenho Vzão, Vzão, Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho, e aqui Vzinho com Vzão. Também vou ter como resultado Vzão, Vzinho, e eu cruzo os dois Vzinho, né? Vzinho, Vzinho, eu vou ter Vzinho, Vzinho. Ou eu posso fazer também com o quadro de Pinet, separando os gametas, né? Aqui seria o quê? Rzão, aqui é Rzinho, e aqui do lado é Rzão, e aqui embaixo é Rzinho. Eu ia fazer o cruzamento pelo quadro de Pinet e encontrar as mesmas proporções. Que é Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho e Rzinho, Rzinho. Gente, quantas ervilhas daqui nós temos amarelas? Vamos analisar a cor. Amarela, amarela e amarela, né? E nós temos aqui essa última aqui que vai ser verde. Em relação à textura, vai ser lisa, lisa e lisa, e a última que vai ser rugosa. Então, observem aqui, ó, o resultado vai ser o quê? Quando eu cruzo, de acordo até com o que a gente aprendeu lá na primeira lei de Mendel. 3 amarelas para uma verde. Resultado de amarelas, 3/4. Então, para 4 possibilidades, eu tenho 3 amarelas. Uma verde para uma possibilidade, desculpa, para 4 possibilidades, eu tenho uma verde.
A mesma coisa aqui em relação à textura. Eu tenho 3 lisas para uma rugosa, tá? De 4 possibilidades sempre. Por isso que eu tenho aqui 3/4 e 1/4. Como que eu faço para descobrir aquela proporção de 9/3, para 3, para 1, usando esse método? Gente, muito fácil. 9, né? Eu tenho aqui que possibilidades de genótipo. Quando tem esse traço, porque pode ser preenchido ou pelo Vzão ou pelo Vzinho. Então, se ele for Vzão, Vzão, ele vai ser homozigoto. Se ele for Vzão, Vzinho, ele vai ser heterozigoto. Mas vocês concordam que tanto o Vzão, Vzão vai ser amarelo, quanto o Vzão, Vzinho também vai dar uma característica amarela? Então, a gente vai analisar aqui, ó, em relação à cor amarela, quais são as possibilidades que eu tenho aqui? Pode ser Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho. Por isso que eu tenho aqui, ó, 3/4. Concordam? Vzão, 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 Vzinho e Vzão, Vzinho. Esse traço corresponde a esses 3 genótipos aqui. Eles estão se agrupando aqui. Por isso que eu pego aqui a proporção de 3/4. E eu sei que corresponde a esses 3 genótipos. Se eu multiplicar aqui usando o mesmo raciocínio da textura, quando eu tenho aqui 3/4 de lisa, eu vou ter aqui 3/4 vezes 3/4, eu vou encontrar 9/16. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Eu vou ter o resultado para esse genótipo aqui de 9 possibilidades de ervilhas amarelas e lisas. Qual outro genótipo que eu tenho aqui? Vzão traço. Quem que é esse Vzão traço? Aqui pode ser Vzinho ou pode ser Vzão. Então, eu vou pegar aqui proporção, o que corresponde a esses 3 aqui. 3/4. Rzinho, Rzinho, eu só tenho uma possibilidade. Ó. Qual é a proporção que corresponde a Rzinho, Rzinho? 1/4. Então, ele vem para cá. E aí, eu faço uma multiplicação simples. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 4, 16. Encontro aqui, ó, a minha terceira probabilidade. E assim sucessivamente. Aqui o Vzinho, Vzinho. Aonde que eu tenho Vzinho, Vzinho? 1/4. Aqui, ó, no meu primeiro cruzamento. E Rzinho, Rzinho, também 1/4. O que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou pegando as proporções separadas e estou cruzando aqui, ó, para os genótipos. Eu estou cruzando a proporção para o genótipo Vzinho, Vzinho, com a proporção do genótipo Rzinho, Rzinho, e encontrando o meu resultado dentro daquela, igual, na verdade, é o que eu encontrei naquela tabelona que vocês viram na segunda lei de Mendel. Então, eu espero que vocês tenham gostado e tenha dado para entender. Qualquer dúvida, perguntem, deixem um comentário, porque eu sei que é bastante informação, mas a dica muito importante que eu dou é que vocês assistam a primeira lei de Mendel e se tiver mais dúvida ainda, volta lá e assiste os conceitos básicos de genética em relação a fenótipo, genótipo, esses conceitos de homozigoto, heterozigoto. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas é uma evolução de conhecimento. Então, quem perdeu as primeiras aulas vai ter dificuldade em acompanhar a linha de raciocínio aqui. Caso contrário, vocês vão entender com muita facilidade e não vão ter problemas. Visitem o canal, se inscrevam e fiquem bem.